O Met Gala 2026 já está acontecendo, e o tapete vermelho do Metropolitan Museum of Art em Nova York transformou-se em uma verdadeira galeria viva. Aperte o play para conferir os looks mais icônicos, polêmicos e artísticos do Met Gala 2026. Qual dessas estrelas elevou o tapete vermelho ao status de obra de arte? Comenta aqui o seu favorito.